Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, no verso de número 11, está escrito: "Isso fazer conhecer do tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes." Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia nos ensina, em dado momento, Jesus fala ao povo hebreu, dizendo: "Eis que tenho posto diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte." É interessante meditar sobre isso, porque parece, num primeiro momento, numa análise distraída, que só existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Ocorre que, quando a gente analisa isso com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que as pessoas hoje podem decidir por três caminhos: o caminho de viver, o caminho de apenas existir e o caminho de desistir. Quando as pessoas não veem mais sentido na vida e nas coisas, nos relacionamentos, no trabalho, muitas delas se afundam num pensamento de vazio, de desespero, de falta de sentido, e não é raro que desistam. Outras pessoas, por outro lado, mesmo tendo esse vazio dentro de si, se distraem com as coisas do mundo, trabalhando, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento e fazendo como a humanidade faz desde há muito tempo. E as pessoas vão empurrando com a barriga as grandes decisões, morrem como se vivem como se estivessem no piloto automático e morrem como se nunca tivessem vivido, apenas existido. Essas pessoas vivem para si. As primeiras, as que desistem, muitas vezes não conseguem viver nem para si mesmas. Mas existe uma alternativa a tudo isso. É quando a gente não vive somente para nós mesmos. Nós vivemos para um propósito. Nós vivemos para outras pessoas. Quando Jesus nos ensina os dois grandes mandamentos, a gente se lembra que o amor é supremo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. João nos ensina que a gente deve amar, mas não por palavras, mas de verdade, na realidade. E quando nós comparamos essas porções com esse trecho da carta aos Romanos, a gente começa a entender o quanto que a religião nos afasta de uma vida de verdade. O quanto que o religiosismo pode ser paralisante, amortecedor, anestésico, entorpecente, porque as pessoas cumprem os ritos do religiosismo, mas não vivem, apenas existem, cumprem tabela, batem cartão, fazem culto às próprias almas, para o que pensam e o que sentem, para o que têm ou o que querem obter, e no fundo arrumam somente um tipo diferente de distração nesse mundo, e em vez de arrumarem um hobby ou qualquer outra coisa, se matarem por uma carreira ou por um relacionamento afetivo, simplesmente se dedicam a um caminho estéril do religiosismo. Graças a Deus, o que Deus tem para nós, e Cristo deixou isso muito claro, é vida e vida em abundância. Sim, nós podemos escolher apenas existir, nós podemos escolher desistir, mas o caminho que Deus escolheu para nós é o caminho da vida, a vida sem fim, a vida em Cristo, mas uma vida que a gente vive de verdade, e não uma vida que é apenas um simulacro, é apenas um arremedo, né? É apenas um tipo precário de existência. Em Deus nós temos tudo, por meio de Cristo, para vivermos o propósito. E quando nós entendemos isso, a gente vê o quanto que é importante a gente despertar desse sono que muitas vezes o mundo ou o próprio religiosismo causa nas nossas vidas, porque a gente possa se posicionar e viver o excelente de Deus ainda hoje, sem atrasar um minuto sequer para viver aquilo que Deus tem para nós.
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. É sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor, por toda a sorte de bênçãos com as quais o Senhor tem nos cercado. Obrigado, Paizinho, por essa palavra que é um alerta importante nas nossas vidas. Se havia sonolência, Senhor Deus, desperta-nos, Pai. Mas em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nos ajuda a viver uma vida que vale a pena, Pai, segundo o Teu coração. Nos afasta, Senhor Deus, do caminho da existência, que tenta nos seduzir, ou pior, do caminho da desistência, que tenta nos tragar. Maior é o Senhor que está em nós do que o que vem contrariamente. E é em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Venha o Teu reino e faz a Tua vontade, Senhor, em nós, por nós, através de nós, e na vida de cada pessoa que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém.